Olá, este é o relatório de situação de saúde que compreende a Semana Epidemiológica 19 de 2026, que vai dos dias 10 a 17 de maio. Neste relatório teremos síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, sarampo, arboviroses, febre amarela, cobertura vacinal, hantavirose, meningite, ebola e alerta ambiental. Para iniciar o CITREP, vamos falar da síndrome gripal, uma infecção respiratória que pode ser causada por diversos vírus. No Brasil, foram registrados até a Semana Epidemiológica 18 de 2026, 20.291 casos de SG. Dados laboratoriais de RT-PCR mostram o predomínio do rinovírus como causador de síndrome gripal em todas as semanas. A partir da semana 11, o número total de casos por rinovírus diminuiu, apesar dele ainda se manter como principal e aumentou os casos de influenza A, H3N2 não subtipada. A influenza B também aumentou desde a semana 11, mas ainda em menor quantidade. Em contrapartida, os casos de SARS-CoV-2 só diminuiu desde a semana 7. Quanto ao cenário de síndrome respiratória aguda grave, que são complicações das infecções respiratórias, a incidência no país tem aumentado semana após semana, indicando elevação consistente da transmissão. Esse aumento é mais expressivo nas crianças menores de 2 anos, em que os casos novos chegou a quase 2.000 por semana. A segunda faixa etária mais atingida é a dos idosos, maiores de 65 anos, onde o número de casos novos chegou a 800 por semana. As demais faixas etárias não ultrapassam 700 casos novos por semana, sendo que de 50 a 64 anos não passou de 400. Já ao analisar os casos de SRAG por vírus, vemos que nas crianças menores de 2 anos, o principal agente é o vírus sincial respiratório, seguido pelo rinovírus. Para idosos, o principal agente é a influenza A. A faixa etária de 2 a 4 anos tem uma participação próxima de VSR, influenza A e rinovírus. As demais faixas etárias não possuem um agente de destaque. Assim, o cenário de SRAG nas últimas 2 semanas mostrou um nível de atividade alto. Esse nível compara a incidência de SRAG no estado com o histórico de incidência após a implementação da vacinação contra a Covid-19. Os limiares de baixo risco e segurança indicam que a incidência de SRAG ocorre em níveis relativamente baixos e seguros para a região. O limiar de alerta sinaliza uma atividade acima do nível moderado, mas ainda abaixo do considerado alto. Já os níveis de risco e alto risco apontam que os casos estão em patamares elevados e muito elevados, respectivamente. Já a análise de tendência de longo prazo é uma estimativa obtida através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante as últimas 6 semanas. Isto é, se houve médio crescimento no número de novos casos, o indicador apresentará tendência de crescimento para a semana atual. Podemos observar então que todas as UFs estão com incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, sendo que 16 delas também estão com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Temos uma co-circulação de múltiplos vírus respiratórios que pode impactar tanto a demanda por atendimento ambulatorial quanto hospitalar, mas com pessoas precisando de atendimento básico ou evoluindo para SRAG. É necessário vigilância contínua para o monitoramento das tendências epidemiológicas. No Distrito Federal, de acordo com a Vigilância Sentinela para a síndrome gripal, também observa-se a co-circulação de diversos vírus respiratórios ao longo das semanas epidemiológicas em um padrão semelhante ao cenário nacional. O rinovírus se mantém como um dos principais agentes identificados, com participação elevada, embora apresente variações ao longo do período. A grande diferença entre o país e o Distrito Federal, no entanto, são os casos de metapneumovírus, que possui a segunda maior participação na detecção dos casos até a semana 10,
mas permaneceu presente até a semana 16. Agora, além do rinovírus, os vírus mais detectados são a influenza A não subtipada, VSR e influenza B. O SARS-CoV-2 segue em queda, como no restante do país também. Até a semana epidemiológica 17, 95% das amostras coletadas foram processadas. Da semana 18, 57% também já foi processado, mas da semana 19 apenas 2%. Por isso, a proporção dos vírus da semana epidemiológica atual não foi analisada. Isso implica em um cenário desatualizado, o que pode dizer que a proporção das detecções ainda podem mudar. Dando continuidade à análise da síndrome gripal no Distrito Federal até a semana epidemiológica 19, foram registrados mais de 113 mil atendimentos da síndrome na atenção primária à saúde. O número vinha subindo desde a semana epidemiológica 9, apesar de ter tido duas quedas nas semanas 14 e 17. No início do ano, os atendimentos por síndrome gripal representavam menos de 5% dos atendimentos totais da PS, mas ele chegou a mais de 8% e agora se encontra entre 6% e 7%. Esse padrão ocorre em paralelo à circulação de vírus respiratório observada nos dados laboratoriais. De forma geral, os dados indicam aumento da demanda por atendimentos por síndrome gripal no Distrito Federal, reforçando a importância do monitoramento contínuo dos serviços de saúde. Quanto à SRAG no DF, a série histórica de casos de 2023 a 2026 mostra um padrão de aumento nas primeiras semanas dos anos em todos os anos, com os maiores volumes de casos tendendo a ocorrer entre as semanas 10 e 22. Em 2026, os dados disponíveis até a semana 18 mostraram o crescimento dos casos desde o início do ano. Nas semanas 14 e 15, os registros estavam próximos de 300 casos semanais. O número de casos na semana 18 é inferior ao esperado em relação à tendência anterior. Parte disso se deve aos atrasos na notificação dos casos, de forma que o número ainda deve aumentar. Comparando os anos, o comportamento observado em 2026, até o momento é semelhante ao padrão registrado em 2024 e 2025 no mesmo período. Considerando a sazonalidade da série histórica, as próximas semanas devem ser acompanhadas. Com relação aos vírus detectados nos casos de SRAG no Distrito Federal, temos participação simultânea de múltiplos vírus respiratórios, mas a distribuição é mais concentrada em alguns agentes como rinovírus e VSR. O metapneumovírus foi o segundo vírus mais detectado ao longo das 10 semanas, mas vem diminuindo desde então. É possível ver uma semelhança no perfil de SRAG com o de síndrome gripal explicado anteriormente. A maior diferença seria que o número de influenza A em SG está aumentando, mas não em casos de SRAG. Importante chamar a atenção para a proporção de não detectados que haviam diminuído nas semanas anteriores, mas voltou a atingir 25%. Isso quer dizer que pelo menos 25% dos casos não sabemos qual vírus levou à hospitalização. Na evidência acumulada, vemos uma heterogeneidade entre as regiões administrativas. O setor complementar de indústria e abastecimento apresenta a maior incidência do DF, com 218,60 casos por 100 mil habitantes, seguido por Ceilândia, 195,3, e o Riacho Fundo, 173,92. Outras 12 RAs apresentam incidência acima de 100 casos por 100 mil habitantes. Por outro lado, 6 RAs não registraram nenhum caso em 2026 ainda. Nesse ano, também já foram atendidos 705 casos de SRAG no DF de pessoas que residem em outros estados. Sobre a situação vacinal da influenza em grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças, ainda estamos com uma cobertura muito abaixo do esperado, cerca de 35%, muito distante dos 90% idealizados pelo Ministério da Saúde. Para encerrar o tema, o cenário de SRAG na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, conta com 4 municípios sem casos notificados em 2026. Corumbá de Goiás possui a maior incidência acumulada do estado, 215. Era 168 na semana passada.
Em seguida, temos Abadiânia, com 90 de incidência acumulada, Cidade Ocidental, com 84, Lusiânia, com 81, Novo Gama, com 75 e Águas Lindas de Goiás, com 63. Os 18 municípios restantes estão com a incidência abaixo de 50. Quanto à cobertura vacinal na rede, temos 9 municípios com menos de 20% e o restante com menos de 40%. Um cenário preocupante que permite que os casos continuem aumentando. Apesar de territórios administrativamente distintos, os municípios que compõem a rede funcionam como uma rede epidemiológica integrada, devido principalmente a um grande deslocamento de pessoas entre os municípios para trabalho, estudo e entre outros. Além disso, há o uso compartilhado de redes de saúde. O DF muitas vezes funciona como um polo assistencial, onde casos de outros territórios podem ser diagnosticados ou internados no DF, misturando a vigilância, a demanda por leitos e os desfechos, ou seja, é imprescindível que o DF atue de forma integrada com os municípios da rede, para antecipar cenários de aumento de esrague e mitigar os seus impactos na rede de saúde. Falando agora sobre arboviroses no Brasil, entre as semanas epidemiológicas 15 e 18 de 2026, o Brasil registrou mais de 95 mil casos prováveis de dengue. Nesse período, Tocantins apresentou o maior coeficiente de incidência do país, com de 318 casos por 100 mil habitantes, indicando uma transmissão bastante intensa. Goiás também manteve um cenário de elevada circulação viral, com incidência acima de 240 casos por 100 mil habitantes, e o maior número absoluto de casos entre os estados destacado, ultrapassando 18 mil registros prováveis. Espírito Santo, Mato Grosso do Sul também apresentaram coeficientes elevados, acima de 100 casos por 100 mil habitantes, demonstrando manutenção da transmissão ativa nessas regiões. De forma geral, observa-se uma concentração importante nos casos do Centro-Oeste e parte da região Norte, reforçando a necessidade de intensificação nas ações de vigilância, controle vetorial e assistência oportuna para a redução de complicações e óbitos associados à dengue. Avançando para os casos graves e com sinais de alarme, observa-se que o cenário nacional da dengue mantém a atenção voltada principalmente para alguns estados específicos. Entre as semanas epidemiológicas 15 e 18 de 2026, Goiás apresentou o maior coeficiente de incidência entre os estados analisados, com 3,4 casos por 100 mil habitantes, além de concentrar o maior número absoluto de registros graves, totalizando 252 casos. Espírito Santo também apresentou uma incidência relevante, acima de 2,5 casos por 100 mil habitantes, demonstrando manutenção de um cenário de maior risco para agravamento clínico da doença. Já São Paulo e Minas Gerais registraram coeficientes mais baixos, embora ainda mantenham números importantes em termos absolutos, especialmente devido à elevada população desses estados. De forma geral, os dados indicam que, embora a transmissão da dengue esteja distribuída em diferentes regiões do país, a ocorrência de casos graves permanece concentrada em áreas específicas, reforçando a importância do diagnóstico precoce, monitoramento clínico adequado e fortalecimento da assistência em saúde para a redução da complicação de óbitos. Com o avanço dos casos graves, também se observa impacto direto nos indicadores de mortalidade por dengue em alguns estados brasileiros. Entre as semanas epidemiológicas 15 e 18, o Piauí apresentou a maior letalidade entre os casos graves, superando 7%, o que indica um cenário de elevada gravidade clínica e possível sobrecarga na assistência em saúde. O Rio de Janeiro também registrou letalidade elevada, acima de 5%, enquanto o Maranhão apresentou percentual intermediário, mantendo a atenção para a evolução dos casos. Já São Paulo, apesar de concentrar maior número absoluto de óbitos entre os estados destacados, apresentou letalidade proporcionalmente menor, possivelmente refletindo maior capacidade de diagnóstico e manejo oportuno dos pacientes graves. De forma geral, o cenário reforça a importância da detecção precoce dos sinais de agravamento,
da hidratação adequada e do acesso rápido aos serviços de saúde, especialmente em períodos de maior transmissão da dengue. Voltando o nosso olhar especificamente para o Distrito Federal, os dados consolidados até a semana epidemiológica 19 de 2026 mantêm-se relativamente estáveis em comparação ao último boletim. Até o momento, foram registradas 5.114 notificações e 2.757 casos prováveis de dengue. A distribuição regional segue bastante heterogênea e continua sendo um importante ponto de atenção. A região leste permanece apresentando o cenário mais crítico do DF, com incidência de 153,4 casos por 100 mil habitantes, mantendo-se muito acima das demais regiões administrativas. Em seguida, aparecem as regiões oeste e norte, ambas com incidências superiores a 80 por 100 mil habitantes, indicando manutenção da transmissão ativa nessas localidades. Em contraste, a região central segue apresentando o menor coeficiente de incidência do Distrito Federal, com apenas 11,2 casos por 100 mil habitantes. Esse comportamento reforça como a dinâmica da dengue do DF continua ocorrendo de forma desigual entre os territórios, exigindo estratégias direcionadas de vigilância e controle conforme a realidade epidemiológica de cada região. Saindo um pouco do cenário da dengue e avançando para outras arboviroses de importância epidemiológica, a chikungunya também mantém circulação ativa no país entre as semanas epidemiológicas 15 e 18 de 2026. Nesse período, o Brasil registrou mais de 12 mil casos prováveis da doença. O principal destaque segue sendo Mato Grosso do Sul, que apresentou o maior coeficiente de incidência do país, com mais de 175,8 casos por 100 mil habitantes, além de ultrapassar 5 mil casos prováveis no período analisado. Esse cenário indica uma transmissão bastante intensa e sustentada no estado. Goiás e Minas Gerais também aparecem entre os estados com maior impacto epidemiológico. Embora Minas Gerais apresente um coeficiente de incidência menor, o estado acumula mais de 2 mil casos prováveis, demonstrando circulação importante do vírus em números absolutos. Já Ceará, Tocantins, mantém registros mais discretos, mas ainda evidenciam continuidade da transmissão. De forma geral, o cenário reforça a necessidade de vigilância contínua para a chikungunya, especialmente diante da sobreposição com outras arboviroses e da possibilidade de evolução para quadros crônicos como o impacto prolongado da qualidade de vida da população acometida. Ao observarmos o cenário da chikungunya no Distrito Federal até a semana epidemiológica 18 de 2026, os indicadores permanecem em níveis relativamente baixos, quando comparados ao panorama nacional. Até o momento, foram registrados 108 casos prováveis da doença no DF, com a incidência acumulada de 3,37 casos por 100 mil habitantes, além de 71 casos confirmados. Apesar do número reduzido de registros, a distribuição regional mostra diferenças importantes dentro do território. A região central apresentou a maior incidência de casos prováveis, com 6,3 casos por 100 mil habitantes, seguida pela região sul, com um índice de 5. Já a região centro-sul também merece atenção, mantendo incidência próxima de 4 casos por 100 mil habitantes. Por outro lado, a região leste apresentou o menor coeficiente de incidência entre as regiões de saúde do DF. De maneira geral, o cenário indica a circulação mais discreta da chikungunya no Distrito Federal, neste momento, mas reforça a importância da vigilância contínua, especialmente diante da presença do vetor e da coexistência de outras arboviroses no território. Falando sobre a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a chikungunya também apresenta a circulação ativa em municípios da rede DF, ao longo de 2026, embora de forma bastante heterogênea entre os territórios. O principal destaque é o município do Novo Gamo, que concentra o maior número de casos confirmados da região, com 31 registros demonstrando o cenário de maior transmissão local. Em seguida aparecem Goianésia, Valparaíso de Goiás, ambos com 5 casos confirmados, além de Cristalina, com 3 registros. Os demais municípios apresentam ocorrências pontuais, indicando circulação mais discreta da doença neste momento,
Ainda assim, a distribuição espacial dos casos mostra que diferentes áreas do entorno do Distrito Federal já apresentam confirmação de transmissão, reforçando a necessidade da integração das ações de vigilância epidemiológica e controle vetorial entre o DF e os municípios da rede. Esse acompanhamento regional é fundamental, especialmente considerando a intensa mobilidade populacional entre o Distrito Federal e os municípios vizinhos, fator que pode favorecer a disseminação das arboviroses entre os territórios. Além da dengue e da chikungunya, o monitoramento nacional também identificou registros confirmados de febre do Oropouche até a semana epidemiológica 18 de 2026. Embora o número absoluto de casos ainda seja relativamente baixo, a doença vem ampliando a sua importância epidemiológica no país, especialmente diante da expansão das áreas com transmissão confirmada. Até o momento, o Brasil contabiliza 31 casos confirmados de Oropouche. Minas Gerais concentra o maior número de registros com 18 casos confirmados, destacando-se como o principal foco identificado nesse período. Espírito Santo aparece em seguida com 3 casos, enquanto Pará registra 2 casos confirmados. A distribuição dos casos demonstra que a circulação do vírus não está restrita apenas à região norte, tradicionalmente associada à doença, indicando possível expansão territorial e reforçando a necessidade de fortalecimento da vigilância laboratorial e epidemiológica. Esse cenário chama a atenção para a importância do diagnóstico diferencial entre as arboviroses, especialmente em períodos de elevada circulação de dengue e chikungunya, considerando a semelhança clínica entre as doenças e o potencial de subnotificação dos casos de Oropouche. Falando sobre o monitoramento da febre amarela no Brasil, até a semana epidemiológica 18 de 2026, mantém a atenção voltada principalmente para a ocorrência de casos em humanos e em primatas não humanos. Até o momento, o país registrou 9 casos humanos confirmados de febre amarela, com 4 óbitos associados à doença, evidenciando uma elevada gravidade clínica entre os casos identificados. Além disso, foram confirmados 16 registros em primatas não humanos, que seguem desempenhando papel fundamental como sentinelas para a detecção precoce da circulação viral. Minas Gerais concentra a maior parte das notificações em primatas, com destaque para os municípios como Lagoinha, Arinos e Riachinho, indicando manutenção da circulação do vírus em áreas silvestres do estado. Também há registro em municípios de São Paulo e do Pará, demonstrando dispersão da vigilância em diferentes regiões do país. Ainda no monitoramento de arbovirose sobre a situação vacinal no Brasil, as maiores coberturas foram registradas na região sul, com 88,7%, e centro-oeste, com 88%. A região nordeste registrou 83,8% de cobertura e a região sudeste, 81%, atingindo uma marca de avanço significativo. A região norte apresentou o menor percentual de cobertura vacinal, com 74,2%. É importante ressaltar que o Ministério da Saúde estipulou como meta pelo PNI, o Programa Nacional de Imunização, 95% de cobertura vacinal. Na semana epidemiológica 19 de 2026, os dados do Ministério da Saúde para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RID-DF, revelam um cenário heterogêneo entre os territórios que compõem. O Distrito Federal apresentou cobertura de 92%, enquanto os municípios goianos da RID registraram apenas 80%. Ambos classificados como avanço significativo, mais de 80%, porém ainda abaixo da meta de 95% do PNI. Entre os municípios mineiros destacam-se Buritis com a cobertura de 187% e Unai com 98,7%, ambos na faixa azul de meta ótima, indicando campanhas de imunização particularmente exitosas que superam denominadores populacionais estimados. Arinos registrou 94%, muito próximo da meta. A heterogeneidade observada no mapa da RID é relevante do ponto de vista epidemiológico, pois a mobilidade populacional entre os municípios da região pode criar vulnerabilidades, mesmo onde a cobertura geral parece satisfatória. No Distrito Federal, um ponto de atenção específico é a cobertura vacinal entre crianças menores de 1 ano, que ficou em 85,6%,
abaixo da meta de 95 estabelecida pelo Ministério da Saúde, o que reforça a necessidade de intensificar a imunização dessa faixa etária prioritária. A Secretaria de Saúde do DF destacou a importância da notificação imediata de morte ou adoecimento de primatas não humanos como sentinelas para a circulação do vírus, permitindo bloqueio vacinal e controle de vetores de forma localizada e ágil. Já em Minas Gerais, que abriga Muritis, Unaí e Arinos, o estado superou a meta de cobertura vacinal de febre amarela em 2025, atingindo 104,31%, liderando o cenário nacional e superando a média nacional da região Sudeste. A temática do nosso CITREP agora é sarampo. Então vamos dar seguimento com a situação do sarampo nos Estados Unidos. Até a semana epidemiológica 18, encerrada em 15 de maio de 2026, os Estados Unidos acumulavam 1.893 casos confirmados de sarampo no ano, número que já corresponde a aproximadamente 83% do total registrado em 2025, que é de 2.276 casos. O padrão sazonal revela uma curva de alta expressividade entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026, com pico superior de 280 casos em uma única semana epidemiológica, seguida de queda progressiva nos meses subsequentes. Em comparação com o mesmo período de 2025, as primeiras semanas de maio de 2026 registraram 32 casos, frente a 156 casos em maio de 2025, uma redução de aproximadamente 4,8 vezes, sinalizando desaceleração da transmissão, embora o volume acumulado anual permaneça elevado. O CDC registrou 25 novos surtos em 2026, com 93% dos casos confirmados vinculados a surtos ativos, sendo parte deles originários ainda em 2025. Análises recentes indicam ser altamente provável que os Estados Unidos percam o status de eliminação do sarampo em 2026, o que torna urgente o fortalecimento da cobertura vacinal e a interrupção da transmissão local. A distribuição geográfica dos casos até 15 de maio de 2026 evidencia forte concentração em poucos estados. A Carolina do Sul liderou com 669 casos, equivalente a 35% do total nacional, seguido de Utah, com 456 casos, 24%, Texas, com 182 casos, 9,6%, e Flórida, com 135 casos, 7,1%. Somando juntos cerca de 76% de todos os casos registrados nos Estados Unidos em 2026. A diminuição espacial confirma que os estados do Sul e do Oeste concentram a maior parte da carga da doença. O epicentro do surto no início do ano foi a Carolina do Sul, onde mais de 500 pessoas chegaram a ser colocadas em quarentena, e o surto no estado foi declarado encerrado em abril. A grande maioria dos casos está associada a surtos, e 93% dos pacientes não eram vacinados ou não tinham status vacinal desconhecidos. A Organização Pan-Americana da Saúde postergou para novembro de 2026 a revisão dos estados de eliminação do sarampo nos Estados Unidos, inicialmente previstas até meados de abril. A situação do sarampo no México permanece em elevação com manutenção de transmissão ativa em diferentes regiões do país. O número acumulado de casos aumentou 2%, indicando continuidade da expansão do surto. Entretanto, na análise semanal observa-se desaceleração da transmissão, com redução de 16,2% nos casos novos entre a semana 17 e 18, de 228 para 191. O número de óbitos se manteve em 13 no total dos casos confirmados. Jalisco e Ciudad de México seguem com as áreas com maiores incidências, com destaque para a capital, que registrou 926 casos e assumiu a segunda posição no ranking, evidenciando a expansão geográfica do surto e manutenção da circulação viral nessas localidades. Vale ressaltar que a Secretaria de Saúde publicou o Plano Nacional de Resposta Rápida, com formação de equipes de resposta rápida, busca ativa comunitária, bloqueio territorial e meta de 95% de cobertura. Em fevereiro de 2026, foram emendados lineamentos nacionais de vacinação, priorizando 11 estados.
O governo garantiu disponibilidade de 23,5 milhões de doses. No plano multilateral, a OPAS convocou o México e os Estados Unidos para a revisão formal dos status de eliminação em abril de 2026, com decisão definitiva prevista para novembro. O país solicitou prorrogação de 2 meses para demonstrar o controle. O surto representa risco adicional de exportação de casos em razão da Copa do Mundo FIFA 2026, sediada parcialmente no México a partir de julho. Até 14 de 5 de 2026, a Guatemala acumulou 6.209 casos de sarampo no ano, com registro de 12 óbitos. A curva epidemiológica releva uma progressão ascendente a partir das primeiras semanas do ano, com crescimento acelerado entre as semanas 7 e 12, quando o surto atingiu seu pico máximo de 905 casos em uma única semana. A partir da semana 13, observa-se uma tendência de queda que se manteve nas semanas seguintes, chegando a 235 no caso da semana 18, o que representa uma redução de 16% em relação à semana anterior. Esse padrão de curva, ascensão rápida seguida de declínio gradual, pode estar associado ao efeito combinado das medidas de respostas adotadas, em especial a intensificação da vacinação durante o surto, conforme demonstrado nos dados anteriores. Ainda assim, os números de casos semanais permanecem elevados, o que indica que o surto ainda não foi controlado de forma plena. Até 4 de maio de 2026, a Guatemala registrava casos de sarampo distribuídos em diferentes departamentos, com incidência variando de baixa a muito alta. Os 2 departamentos com maior concentração dos casos eram Guatemala Central, com 2.936 casos, e Quiche, com 412 casos. A incidência foi classificada em 4 faixas: baixa, que vai de 1,66 a 9,18, moderada, que vai de 9,19 a 21,19, e máxima de 21,20 a 33,74, e muito alta, que é acima de 33,75. Considerando também 4 de maio de 2026, a Guatemala havia administrado um total de 413.198 doses da vacina durante o surto, distribuídas em 3 modalidades: o esquema regular, que contemplou crianças de 12 a 7 anos, com 166.591 doses aplicadas, contabilizadas de forma independente das doses do surto. A dose 0, que é de caráter emergencial, foi destinada a bebês de 6 a 11 meses, faixa etária que normalmente no esquema regular não é vacinada, totalizando 11.577 doses. Já a resposta ao surto abrangeu pessoas de 7 a 50 anos, incluindo casos com doses atrasadas, grupos de risco e contatos de casos confirmados suspeitos, com 249.632 doses aplicadas. Atenção, é importante informar aqui que, devido a atualizações no site do Ministério da Saúde do país, as informações que seguem a respeito de vacinação sofreram perda de dados entre as semanas. Portanto, as informações aqui apresentadas correm o risco de não ser tão fidedignas quanto de fato é na realidade. A análise da cobertura vacinal contra o sarampo no Brasil, com base na aplicação da vacina tríplice viral, evidencia um padrão assimétrico entre a primeira e a segunda dose no esquema vacinal recomendado. No que se refere à primeira dose, todas as unidades federativas agrupadas por macro-regiões apresentam superiores ao limiar de 85%, com destaque para as regiões Nordeste, apresentando 94,3%, Sul, 92,2% e Centro-Oeste, 91,1%. Contudo, os dados referentes à segunda dose demonstram falhas sistemáticas na completude do esquema vacinal em todas as macro-regiões analisadas. As regiões Norte apresentam 68%, Sudeste 73,2% e Centro-Oeste 75%. Elas registraram os menores índices, configurando lacunas imunológicas populacionais
que favorecem a manutenção de bolsões de suscetibilidade. Mesmo as regiões com melhor desempenho relativo à segunda dose permanecem significativamente aquém da meta de 95% estabelecida como limiar crítico para a obtenção de imunidade coletiva e bloqueio da circulação viral. Do ponto de vista imunológico, o esquema vacinal incompleto compromete de forma direta a eficácia protetora individual e coletiva. O Ministério da Saúde indica que o esquema completo das 2 doses confere a eficácia estimada de aproximadamente 97% contra o sarampo. A ausência da segunda dose em parcelas expressivas da população aumenta o número reprodutivo e efetivo do vírus, elevando o risco de ocorrência de surtos, mesmo em contextos com a elevada cobertura da primeira dose. Trazendo agora a temática de hantavírus para o nosso relatório de saúde, vamos falar do acontecimento mundial, o ortorhantavírus, que se distribui em 6 cepas principais. Andes na Argentina e no Chile, Sin Nombre nos Estados Unidos e Canadá, Laguna Negra no Paraguai e Bolívia, Pumala no norte da Europa, Dobrava na Europa Central e nos Balcãs, e Hantan na China, Coreia e Rússia. No Brasil, desde novembro de 1993, foram identificados 9 genótipos distribuídos pelos 6 biomas: Castelos dos Sonhos e Rio Mármore na Amazônia, Paranoá no Cerrado, Anajatuba e Rio Mearim na Caatinga, Juquitiba e Araraquara na Mata Atlântica, Laguna Negra, Laique no Pantanal e Jaborado no Pampa, cada um vinculado à distribuição no seu roedor reservatório. No Brasil, a transmissão ocorre por 3 vias: contato do vírus com mucosas, olhos, boca e nariz, por meio de mãos contaminadas, com secreções ou excretas de roedores infectados, transmissão interpessoal documentada ocasionalmente na Argentina e no Chile, sempre associada ao hantavírus antes, e a via pericutânea pela entrada do agente por escoriações ou mordedura de roedores. Quanto a transmissibilidades, o período em que o homem é capaz de transmitir o vírus ainda é desconhecido. Estudos sugerem que a maior viremia ocorre nos dias que antecedem o início dos sinais e sintomas. O período de incubação, por sua vez, é em média de 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias. O que vamos discutir agora é um evento em curso e ele ilustra na prática tudo o que acabamos de ver sobre o ortorhantavírus andesense, o único hantavírus com transmissão humano a humano confirmada. Em 1º de abril de 2026, o navio MV Rondius partiu de Ushuaia, na Argentina, com 147 pessoas a bordo, 88 passageiros de 23 nacionalidades e entre eles 18 do Reino Unido, 17 dos Estados Unidos, 61 tripulantes, a maioria filipinos. Um ambiente fechado, de alta densidade, com circulação internacional. O cenário epidemiológico mais desfavorável possível para um vírus com transmissão interpessoal. Em 6 de abril, o caso índice de sexo masculino inicia os sintomas: febre, cefaleia, dor abdominal e diarreia. Sintomas inespecíficos que, em ambiente de navio, dificilmente levaria a suspeita imediata de hantavirose. Em 11 de abril, apenas 5 dias depois, veio o primeiro óbito a bordo do navio. Entre 24 e 26 de abril, o navio desembarca em Santa Helena e o segundo óbito ocorre já em Joanesburgo, na África do Sul. A vítima é a esposa do caso índice, o que configura a transmissão interpessoal confirmada. Em 2 de maio, notificação formal à Organização Mundial da Saúde com registro do terceiro óbito, com data ainda sob investigação. Em 6 de maio, o Hospital Universitário de Genebra confirma a cepa ortorhantavírus andesense.
Em 8 de maio, a OMS reporta 6 casos confirmados e 3 óbitos. No último boletim disponível de 3 de maio, o balanço é de 11 casos notificados, 8 confirmados e 3 óbitos. O risco global está classificado como baixo, mas moderados para passageiros, e aqui está o ponto crítico para a vigilância. 34 pessoas já haviam desembarcado antes da notificação formal da OMS. Os passageiros que estão dispersos aí pelo mundo potencialmente foram expostos, sem rastreio ativo no momento do desembarque. Trazendo as meningites para a nossa discussão, a Agevisa investiga 2 casos suspeitos de meningite em Rolim de Moura. Um paciente está internado, porém estável. O segundo, que teve contato, está sendo acompanhado. A agência esclarece que casos isolados não configuram surto nem epidemia. Panorama do estado de Rondônia. Registrou 77 casos suspeitos em 12 municípios, sendo que desses, 31 foram confirmados e 46 foram descartados, com predominância para meningites como bacterianas e virais. Está sendo realizado o monitoramento diário dos casos, principalmente com a investigação laboratorial para identificar o agente causador. A orientação técnica para os municípios e unidades de saúde é que a vacinação é a principal forma de proteção. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente as vacinas meningocócica e pneumocócica e HIV. E também se recomenda a higiene das mãos, não compartilhar objetos pessoais e manter os ambientes ventilados. Surto de ebola na República Democrática do Congo. O vírus ebola, conhecido por causar febre hemorrágica com elevados índices de mortalidade, volta a circular na África, desta vez na República do Congo. Atualmente são conhecidos 5 vírus capazes de causar o ebola, sendo que desses 5, um afeta somente primatas não humanos. Os 5 vírus são Zaire, Sudão, Typhorus, Bundibugyo e Houston ebola vírus. Este último, ele é capaz apenas de afetar os primatas não humanos. O vírus da vez é o Bundibugyo, a qual são desconhecidas terapêuticas e vacinas. Há surto presente também em Uganda, devido à exportação de casos da República do Congo para Uganda. Segundo a OMS, a República Democrática do Congo registra até 16 de maio 8 casos confirmados em laboratório, 246 casos suspeitos e 80 óbitos suspeitos pelo vírus Bundibugyo. A linha do tempo do surto é: primeiro caso em 24 de abril. No dia 27 de abril, esse primeiro caso vem a óbito, e no seu funeral há uma exposição em massa das pessoas ao vírus. No final do mês de abril e nos primeiros dias de maio, há uma transmissão não controlada do vírus, e em 5 de maio, a OMS emitiu o alerta de surto. As primeiras confirmações laboratoriais começaram a surgir em 14 e 15 de maio. A princípio, desconfiava-se da variante Zaire, porém, logo após houveram confirmações da variante circulante, que é o Bundibugyo. Em 17 de maio, a OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional e com respaldo pelo Regulamento Sanitário Internacional. Porém, não atendendo os critérios para ser considerado uma pandemia, pelos próprios termos da RSI. A OMS requer a formação de um comitê para coordenação internacional urgente. Finalizando este CITREP, a World Weather Attribution emitiu um alerta sobre o aumento das queimadas em todo o planeta, com mais de 150 milhões de hectares queimados. A África e a Ásia lideram um ranking de países com mais hectares queimados. No Brasil, no período de 2017 a 2024, foram registrados uma redução de 2% nas queimadas. Por outro lado, o El Niño previsto para ocorrer este ano coloca em alerta o bioma da Amazônia com risco severo.
De acordo com o painel de alerta de desastres, a região centro-oeste registrou incêndios como o segundo tipo de ocorrência mais frequente, com danos humanos de desalojamentos a 25 pessoas e uma pessoa enferma. Este foi o relatório executado pelos residentes de Vigilância e Saúde da UNB. Agradecemos e até a próxima.